A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 78 da nossa leitura da Bíblia em um ano e nós leremos o livro dos Números, capítulo 22, o capítulo 23 do livro do Deuteronômio e o Salmo 103. Números, capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Sefor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe se apavorou com esse povo tão numeroso, ficou angustiado por causa dos israelitas e disse aos anciãos dos madianitas: Essa multidão vai agora devorar os arredores, como um boi devora o capim. Balaque, filho de Sefor, era então o rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, junto do rio Eufrates, na terra dos amonitas, para que o chamassem, dizendo: Saiu do Egito um povo que cobre a face da terra e veio morar perto de mim. Agora vem, por favor, amaldiçoa-o para mim, pois é um povo mais numeroso do que eu. Talvez assim eu consiga derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois eu sei, a quem abençoas, abençoado será, e a quem amaldiçoas, amaldiçoado será. Os anciãos de Moabe e os de Madiã, com o salário da adivinhação na mão, foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Então lhes disse: Passai a noite aqui, e vos darei a resposta de acordo com o que o Senhor me falar. E os chefes moabitas ficaram com Balaão. Mas Deus veio ao encontro de Balaão e perguntou: Quem são esses homens contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me esta mensagem: Vê, o povo que saiu do Egito já cobre a face da terra. Agora vem, amaldiçoa-o para mim. Assim, talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: Não vás com eles, nem amaldiçoes esse povo, pois é abençoado. Balaão levantou-se de manhã e disse aos chefes enviados por Balaque: Voltai para a vossa terra, pois o Senhor se recusa a me deixar ir convosco. Os chefes de Moabe se levantaram, voltaram a Balaque e disseram-lhe: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Foram até Balaão e disseram-lhe: Assim diz Balaque, filho de Sefor: Não te recuses, por favor, a vir até mim.
Hei de cumular-te de riquezas, e tudo o que disseres eu o farei. Vem, pois, e amaldiçoa para mim esse povo. Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, meu Deus, fazendo qualquer coisa a menos ou a mais. Por favor, agora ficai aqui também vós esta noite, para que eu saiba o que o Senhor ainda me dirá. Durante a noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: Já que esses homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles. Entretanto, só farás o que eu te disser. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se, encilhou a mula e partiu com os chefes moabitas. A ira de Deus inflamou-se pelo fato de Balaão ter partido, e enquanto ele ia montado na mula, acompanhado de 2 criados, o anjo do Senhor postou-se no caminho como adversário. A mula viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo. Balaão se pôs a bater na mula para reconduzi-la no caminho. Então o anjo postou-se numa trilha entre as vinhas, ladeada de ambos os lados por um muro. A mula viu o anjo do Senhor, encostou-se contra o muro de um lado e comprimiu a perna de Balaão, que tornou a bater nela. O anjo do Senhor passou novamente à frente e postou-se num lugar bem estreito, mas não permitia desvio nem pela direita nem pela esquerda. A mula viu o anjo do Senhor e deixou-se cair sobre Balaão, que, enfurecido, bateu na mula com a vara. Então o Senhor abriu a boca da mula e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para bateres em mim já pela 3ª vez? Balaão respondeu à mula: É porque zombaste de mim. Se tivesse uma espada na mão, agora mesmo te mataria. A mula disse a Balaão: Não sou eu a tua mula, que até hoje sempre montaste? Será que costumo agir assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor postado no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Balaão ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe disse: Por que bateste já por 3 vezes na tua mula? Fui eu que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso e contrário a mim. A mula, porém, me viu e já por 3 vezes se desviou de minha frente. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente eu te haveria matado e a deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, pois não sabia que tu estavas no caminho para enfrentar-me. Mas agora, visto que isso é mal a teus olhos, voltarei para casa. O anjo do Senhor respondeu a Balaão: Vai com esses homens, mas falarás somente o que eu te disser. E Balaão se foi com os chefes de Balaque. Balaque soube da chegada de Balaão e saiu ao encontro dele, à altura de Ir-Moab, junto à fronteira demarcada pelo Arnon, nos confins do território. E Balaque disse a Balaão: Não te enviei mensageiros para te chamar? Por que não vieste a mim? Será que não sou capaz de te enriquecer? Balaão respondeu a Balaque: Aqui estou. Posso agora falar alguma coisa? Só falarei a palavra que o Senhor me puser na boca. Balaão foi com Balaque e chegaram a Cariat-Hussot. Balaque imolou então bois e ovelhas e mandou servir porções a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque tomou consigo Balaão e o fez subir a Bamot-Baal, de onde ele enxergava uma extremidade do povo. Deuteronômio, capítulo 23. Um homem não tomará a mulher do seu pai, não levantará a aba do manto do seu pai. Quem tenha os testículos esmagados ou o membro viril cortado não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem sua 10ª geração não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, e nem sua 10ª geração não entrará na Assembleia do Senhor para sempre, porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho ao sairdes do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. O Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção, porque ele te ama, o Senhor teu Deus.
Para eles não procurarás paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edonita, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois foste imigrante em sua terra. Os filhos que deles nascerem, na terceira geração, entrarão na Assembleia do Senhor. Quando saíres para acampar contra os inimigos, guarda-te de todo mal. Se houver alguém impuro por poluição noturna, saia fora do acampamento e não volte ao acampamento, mas ao cair da tarde deverá banhar-se em água e ao pôr do sol entrará no acampamento. Fora do acampamento terás um lugar para fazer necessidade. Levarás contigo uma pá. Quando lá fora fizeres tua necessidade, cavarás uma fossa e depois cobrirás teus excrementos. Pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar a ti os teus inimigos. Teu acampamento deverá ser santo, para que o Senhor não veja nada de inconveniente junto de ti e não se afaste de ti. Não entregarás a seu dono o escravo que depois de ter fugido se refugiar junto de ti. Permanecerá contigo no meio dos teus, no lugar que escolher em alguma de tuas cidades, onde lhe parecer bem, não o oprimas. Não haja entre as filhas de Israel nenhuma prostituta sagrada. Não haja entre os filhos de Israel nenhum prostituto sagrado. Não entregarás à casa do Senhor, em pagamento de qualquer voto que tiveres feito, a paga de uma prostituta, nem o salário de um prostituto, pois ambos são abominação para o Senhor teu Deus. Não darás a teu irmão qualquer empréstimo com juro, seja dinheiro, víveres ou qualquer coisa que se empreste a juros. Podes dar empréstimo com juros ao estrangeiro, mas não ao teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os empreendimentos na terra em que vais entrar, para dela tomar posse. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demores em cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus certamente te pedirá contas e poderás ficar com pecado. Porém, se te abstiveres de fazer promessa, não terás pecado. O que sair dos teus lábios, isso o manterás e o cumprirás, visto que prometeste livremente ao Senhor teu Deus o que tua boca pronunciou. Quando entrares na vinha do próximo, poderás comer uvas até saciares o teu apetite, mas nada ponhas no teu cesto. Quando entrares na plantação do próximo, poderás colher espigas com tua mão, mas não metas a foice na seara do teu próximo. Salmo 103, de Davi. Bendize minha alma ao Senhor, e todo o meu ser ao seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas doenças. Ele resgata da morte a tua vida e te coroa de misericórdia e compaixão. Ele sacia de bens a tua vida e a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor realiza obras justas e defende o direito de todos os que sofrem injustiça. Ele revelou a Moisés os seus caminhos, as suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e clemente, lento para a ira e rico em misericórdia. Não está sempre acusando, nem se irrita para sempre. Não age conosco segundo nossos pecados e não nos retribui segundo nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim prevalece a sua misericórdia para aqueles que o temem. Como o Oriente se distancia do Ocidente, tanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. Pois ele sabe como fomos plasmados, ele se lembra de que somos pó. O ser humano, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Sopra o vento sobre ele e não mais existe. O lugar onde estava não o conhece mais. A misericórdia do Senhor, porém, é desde sempre e para sempre sobre aqueles que o temem. Sua justiça vai até os filhos de seus filhos, para aqueles que guardam sua aliança e se lembram dos seus mandamentos para pô-los em prática. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e seu reino domina sobre todas as coisas. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, poderosos em força, executores da sua palavra, logo que ouvis a voz do seu comando. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, seus ministros, que realizais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós acompanhamos no capítulo 22 do livro dos Números esta transformação de Balaão, que era um adivinho da Mesopotâmia, em profeta para falar exclusivamente em nome do Senhor. Este episódio decorre porque Israel já está às portas da Terra Prometida e precisa, entre aspas, forçar um pouquinho a porta para ter o direito de passagem. Após ter vencido os amorreus com braço forte, ele desperta medo e terror nos moabitas, que então, vendo a impossibilidade de vencer Israel pelas forças humanas de um exército bem composto, recorrem às forças sobrenaturais, indo ao encontro de Balaão, que era um adivinho e feiticeiro da Mesopotâmia. Era comum esta profissão naquela região e existiam alguns adivinhos que eram capazes de intuir dos sinais, sinais do tempo, dos presságios, de algumas marcas da realidade, intuir mensagens sobrenaturais e pronunciar presságios, pronunciar alguma coisa sobre o futuro. Eram adivinhos e também eram feiticeiros, porque eram capazes de pronunciar uma palavra eficaz, geralmente uma palavra de maldição ou algum tipo de conjuro. Recorrendo a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão resiste porque conhece a força do Deus que está à frente do povo de Israel. Mas mesmo tendo relutado, o povo de Moab insiste e consegue convencê-lo a se dirigir à região de Moab para pronunciar este oráculo. Contudo, Balaão o faz não a partir de algum presságio ou a partir de alguma adivinhação, mas porque está começando a escutar a voz do próprio Senhor. O curioso aqui é que Balaão quer ir para dizer a sua palavra do seu jeito. E no meio do caminho, o anjo do Senhor vem mostrar-lhe que se ele quer exercer a profecia em nome do Senhor, ele precisa deixar-se ser conduzido pelo Senhor e trilhar os caminhos ou seguir na direção que o Senhor lhe indicar. O curioso é que Balaão não consegue perceber esta presença do anjo do Senhor no caminho, mas a sua mula, a sua jumenta, percebe esta presença. E diante da insistência de Balaão de seguir o próprio caminho e de fazer a própria vontade e fazer a profecia do seu jeito, então a mula empaca e inclusive começa a dialogar com Balaão, que está batendo nela, questionando por que ele lhe bate e também indicando-lhe a presença do Senhor. É curioso isso porque se um adivinho não foi capaz de perceber os sinais da presença do Senhor, é preciso que um animal, é preciso que uma jumenta o indique a presença do Senhor. E Balaão, então, escuta a voz do anjo do Senhor e segue em direção a Moab para proferir a profecia. Agora não mais segundo a sua própria vontade, mas de acordo com aquilo que o Senhor tem a lhe dizer. Este episódio nos ensina algumas coisas. Quantas vezes nós queremos perceber os sinais da ação de Deus, mas não buscamos no lugar certo? Queremos buscar através de adivinhações ou tantas pessoas que seguem horóscopos e tantas outras coisas em que não está a palavra do Senhor. Hoje precisamos tomar muito cuidado que com a disseminação nas redes sociais de várias teorias e de várias adivinhações, muitas vezes algumas teorias até interessantes do ponto de vista psicológico ou humano querem se valer como coisas sagradas. Precisamos estar bastante atentos a isso para distinguir o que é realmente fruto da Sagrada Escritura, o que é realmente fruto de uma revelação divina,
e aquilo que são coisas obscuras. Outra coisa interessante é que a palavra de Deus e a vontade de Deus não pode ser usada para amaldiçoar neste sentido, porque Deus pode dizer uma palavra de bem, está ali para abençoar. Então, muitas vezes, algumas pessoas recorrem a algumas coisas obscuras para uma palavra de maldição. Isso não vem de Deus e jamais é vontade do Senhor. E o episódio da mula de Balaão nos ensina que algumas vezes em que estamos seguindo o caminho errado e que estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa própria vontade, talvez seria até necessário que um animal, um jumento, uma mula, nos dissesse e nos ensinasse o caminho correto, o caminho de Deus, de tão cabeça dura que nós nos tornamos às vezes para seguir no sentido contrário à vontade divina. Que Deus conduza os nossos passos e que nós estejamos sempre atentos à voz do Senhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!